Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Manual do Esporte. Meu nome é Vitor, sou organizador esportivo e hoje eu vou te explicar o porquê que transgênero não deveria jogar na categoria feminino. E no direto ao ponto, sabemos que esse assunto é polêmico. No entanto, vamos utilizar argumentos técnicos para você tirar suas próprias conclusões. Antes de iniciar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal se o nosso vídeo te agradar. Então, vamos logo pro vídeo. Todos nós sabemos que pessoas transgêneros sofrem muito na sociedade. Agressão, rejeição familiar e tudo isso abala o psicológico da pessoa. Por isso eu quero que vocês entendam que o vídeo não é para atacar pessoas transgênero e muito menos falar mal delas, porque o esporte ele é feito para nos alegrar e não para nos deixar mais triste ou então entristecer outras pessoas. Para quem não sabe, a grande treta é transgênero disputar na categoria feminino, ou seja, nasceu como um homem porém se identifica como uma mulher. Como por exemplo aconteceu com a jogadora de vôlei Tiffany, que hoje joga na Superliga de Vôlei Feminino, gerando muitas discussões no meio esportivo. Muitas pessoas começaram a atacar Tiffany, coisa que não faz o menor sentido, porque ela é apenas uma vítima da situação, e não é nada justo ficar linchando a pessoa por causa desse motivo. O argumento de algumas pessoas é que o Comitê Olímpico permitiu com que a atleta participasse, mas a pergunta que vem é, qual foi o critério utilizado pelo Comitê Olímpico? Antes de você saber isso, precisa entender que os homens têm vantagens no esporte e bora entender o porquê. Quando o homem chega na puberdade, o homem começa a produzir mais testosterona, fazendo com que sua massa óssea muscular se desenvolva, a voz começa a engrossar e pelos começam a nascer. Essa é uma característica humana. Se voltarmos na época dos homens primitivos, perceberemos que os homens precisam de sobreviver no meio da natureza, para proteger a si mesmo e a família. Portanto, a testosterona te dá mais resistência e até mesmo seus órgãos começam a mudar. O coração fica mais potente, o sistema respiratório começa a ter uma maior capacidade e falando nos humanos primitivos ainda, vemos que nas mulheres o efeito ele é diferente. As mulheres amadurecem mais cedo do que os homens, os seios começam a crescer e o seu corpo começa a mudar, se preparando para uma possível gestação. A produção de testosterona na mulher é muito inferior à produção que tem no homem. E é por isso que a testosterona diferencia tanto os homens das mulheres nessas questões. Para termos uma noção, uma mulher geralmente ela tem em torno de 50 nanogramas por decilitro de testosterona, enquanto os homens geralmente têm 400, muito mais do que o triplo. Esse hormônio chamado testosterona pode te mudar completamente. Existem pessoas que usam até a testosterona para ter um melhor rendimento na academia, aplicando em si mesmo. Então, você já sabe o quão complexo e importante a testosterona é. Ela é até considerada como doping se tiver em grande quantidade no organismo. Mas qual é o critério que o Comitê Olímpico utiliza? Que a atleta esteja com níveis de testosterona abaixo e com percentual muscular também, fazendo vários testes surpresa na atleta, constatando que estava no nível aceitado, então ela poderia jogar. Esses testes também eles são feitos durante a madrugada de surpresa com a atleta, e constatando assim que ela estava com nível de testosterona abaixo do recomendado para ela poder participar da competição. Então é justo, ela poderia realmente jogar sem demais problemas. Errado, pois esses testes não levam algumas coisas em consideração, e vamos entender mais essa parte. A testosterona faz no nosso corpo mudanças mutáveis e imutáveis. Vamos explicar como funciona. As mudanças mutáveis são aquelas que podem ser modificadas através de procedimento cirúrgico ou tratamento. Por exemplo, a retirada da genitália, redução da testosterona através de remédios e outras coisas. Mas a testosterona durante a puberdade também faz mudanças imutáveis, que é aquelas que não tem como mudar, ou ainda não foi descoberto meios para mudar, como por exemplo o caso dos órgãos internos como o coração, pulmão e a massa óssea. Isso não é possível mudar, e a vantagem começa a ficar nítida quando o transgênero começa a competir no esporte feminino. Vou dar um exemplo recente. Nas Olimpíadas de Tóquio, uma transgênero no levantamento de peso ganhou a medalha de ouro.
A atleta já tinha 43 anos, o que é acima da idade para um atleta, treinando menos tempo do que as outras atletas e mesmo assim conseguiu vencer a competição de fato. Basta olhar os resultados das mesmas trans no esporte masculino. Você verá a diferença gritante. Para quem não sabe, a testosterona masculina ela é produzida principalmente nos testículos. Algumas pessoas argumentam que com a retirada dos testículos não existe mais vantagem. E aqui vem mais um grande erro. Imagina um homem que passou a puberdade e começa uma transição. Terá coisas que não irá mudar. E ele vai continuar tendo vantagens sobre as mulheres cis. Uma saída seria como antes da puberdade. Aí vai da sua opinião. Se você acha que um garoto de 13 anos já está pronto para começar uma transição dessas com tão pouca idade e tão pouco conhecimento sobre si mesmo. Ou seja, o COI utiliza um método sabendo que ele não garante que a atleta está no mesmo nível do que as outras jogadoras. Sem contar que vários estudos já feitos comprovam o contrário. Um exemplo foi feito em um exército, onde colocaram mulheres trans para fazer flexões de braço com mulheres cis. As mulheres trans ganharam de forma muito avançada, mesmo com os níveis de testosterona abaixo do recomendado naquele momento. O problema é que as pessoas que querem que trans entrem no esporte feminino geralmente estão envolvidas com algum movimento social voltado para a política. Não que o esporte ele também não mexa com política, porque mexe. Mas as pessoas que falam isso geralmente não têm conhecimento técnico nenhum. E você percebe isso quando elas falam que as transgênero deveriam entrar nas federações femininas por conta da inclusão. E aqui você vai entender na onde tem mais um erro nesse argumento. O esporte ele é dividido em 4 partes: inclusão, lazer e saúde, educação e por fim o rendimento, abordado nesse vídeo. O esporte por lazer e saúde, ele visa o prazer pessoal. Não existe problema homens e mulheres jogarem junto. Em boa parte é assim que funciona. O principal objetivo é a competição saudável e a diversão, e o prazer também é usado para prevenir ou tratar doenças. Geralmente em uma praça que você vê pessoas fazendo esse tipo de esporte. E lá geralmente as mulheres podem sim jogar junto com os homens e não tem demais problemas. O esporte como ferramenta de educação, como o nome já diz, é o esporte da escola, que serve para educar pessoas e criar cidadãos mais controlados e saudáveis e também disciplinados. Aqui não existe problema todos jogarem junto, já que a ideia central ela é essa que eu falei. Já o esporte como ferramenta de inclusão, a vitória não é importante. O que importa é incluir as pessoas, seja ela gorda, magra, deficiente ou não, todos jogarem, se divertirem e se sentirem incluídos. Este é o esporte de inclusão. Por fim, temos o esporte de rendimento. Aqui, o que é visado é a vitória, ou seja, treinamento pesado, treinamento ao máximo, para enfrentar adversários equivalentes a você. E aqui o principal é você vencer, ou seja, o esporte de rendimento ele é sobre vitória e preparação. Aqui conseguimos entender que o esporte de rendimento ele não é inclusivo, pois ele não é feito para isso. Você goste ou não, ele é feito para os melhores, e eu me refiro a grandes competições. No entanto, você colocar trans no esporte por inclusão, essa premissa está completamente errada. Mas quem se prejudica nessa história toda são as mulheres cis, pois de fato as mulheres trans elas têm vantagem escancaradas perante as mulheres cis. Porém, ainda tem algo pior. O esporte de rendimento ele tem uma série de regras de segurança, porque é muito perigoso praticar. Sabemos o risco de lesão ou até mesmo óbito. Ou seja, tem um perigo grave aí, mesmo você praticando dentro das regularidades. O risco de mulheres se lesionar com uma coisa dessas aumenta muito. Então, além de não ser correto, é uma baita de uma falta de responsabilidade de quem organiza os torneios ou quem decide isso. Ainda mais quando falamos de esporte de contato, como é o futebol, basquete e handball. A gente sabe que esses esportes eles têm muitas lesões naturalmente. Um outro fato é que o conhecimento esportivo poucas pessoas têm de fato.
Vemos isso quando grandes times são rebaixados no Campeonato Brasileiro, ou não têm o desenvolvimento esperado. Isso é justamente pela falta de conhecimento na área. Aqui no Brasil, mesmo, conseguimos ver a carência desse conhecimento. Basta assistir a alguns programas esportivos. Mas a pergunta final é: qual é a solução para essa situação? Eu diria que montar uma federação visando pessoas trans, mas imagino que não teria pessoas suficientes para suprir essa necessidade. Mas uma coisa que com certeza não está correto é você atropelar a ciência e os fatos para fazer algo que algumas pessoas que não sabem sobre o esporte quer que aconteça. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Com um assunto polêmico desse, é muito bom ouvir a opinião de vocês. Ou seja, se você concorda do vídeo ou discorda do vídeo, deixa a sua opinião aí embaixo. Valeu, até o próximo vídeo.